Olá, pessoal. A nossa aula é sobre savanas, um bioma marcadamente tropical. Você sabe a distribuição geográfica das savanas? Você já pensou quais são as características fisionômicas das savanas? Qual tipo de solo, do clima? No Brasil, como é que nós chamamos mesmo as savanas? E qual o grande potencial econômico que as terras savânicas, onde encontramos savanas no mundo, apresentam? Vamos lá, eu quero responder todas essas suas perguntas e muito mais. Acompanha sobre savanas. Savanas exclusivamente tropicais. Olhem para o mapa. Nós temos um predomínio de savanas na África. O bioma predominante é na África. Na América do Sul também temos manchas. Lembrando que no Brasil nós chamamos a savana de cerrado. A savana mais biodiversa do mundo é o cerrado brasileiro. Nós temos na Ásia, com destaque para a Índia, temos na Oceania com destaque aqui na Austrália. Então vejam que esta região tem em comum a marca da tropicalidade. Então a savana, primeira coisa, é uma formação vegetal tropical. Lembram? A palavra tropical significa ser quente, apresentar médias térmicas elevadas no decorrer do ano. Clima tropical, e aqui eu destaco exatamente nessa cor aqui mais marrom, rachurada horizontal, as savanas. Vejam que eu destaquei nessa mancha na Austrália, principalmente aqui na Índia, inúmeros países africanos e também na América Latina vamos ter a área savânica. Então, savana é um bioma que reflete um clima tropical. Mas qual tipo tropical? O tropical subúmido. Um tropical sazonal. Epa, sazonal significa o quê? Verões chuvosos com invernos secos, ou seja, ela muda a própria composição botânica vai mudar de acordo com a estação do ano. Verões chuvosos com invernos secos. E aqui nós temos um pluviograma do clima tropical. Como nós estamos nessa área, Cuiabá, no hemisfério sul, o que nós vamos ter? Meados do ano é inverno, menor, olha só, menor índice de chuvas. A temperatura também é mais baixa. No início e no final do ano, o volume de chuvas aumenta e também com aumento de temperatura. Agora lembra, lá no hemisfério norte, em meados do ano é verão, então será a temporada das chuvas. Não há uma estação global. Quando aqui estivermos vivendo o inverno, aqueles que vivem no hemisfério norte vão estar vivendo o verão. É sempre assim. Então eu coloquei essa parte para lembrar do cerrado brasileiro. Quais são as características do cerrado brasileiro, ou seja, das savanas brasileiras? Primeiro aqui destacando a área principal de ocorrência das savanas no Brasil é a região geográfica centro-oeste, mas nós encontramos também no nordeste, no sudeste, em algumas áreas da região norte. Não vamos ter cerrado, savanas na região sul, porque é uma região em um clima extratropical, que é um clima subtropical úmido. E aí, vamos caracterizar as savanas. Vamos lá? 5 características das savanas. Anotem, aprendam. A
aprendam, tá tudo relacionado aí. Primeira grande característica, plantas tropófilas. As savanas são constituídas por plantas adaptadas a uma estação seca, que é o inverno, e a uma estação chuvosa, que é o verão. Tropófilas, plantas tropófilas. Então, primeira característica é esta. Segunda característica, características bem gerais. Segunda característica, os solos das savanas são solos bem desenvolvidos. Latossolos profundos, solos com baixo pH, solos, portanto, ácidos. Lembrar que nesta região os solos são latólicos ácidos, bem desenvolvidos, porque significam espessos, profundos, em temperismo químico dominando. Terceira característica das savanas, a drenagem é uma drenagem perene. O que significa isso? Que mesmo com os invernos secos, os rios ficam com água o ano inteiro, são permanentes. Então, lembrar isso, a drenagem ela é perene ou permanente. Os solos são ácidos, as plantas são tropófilas. Quarta característica das savanas. As savanas são predominantemente arbustivas. São arbustivas e são complexas. Então, dentro dessa quarta característica, nós vamos começar agora a trabalhar aspectos mais específicos aí. Então, nós vemos, de uma forma geral, o clima que é tropical típico, é um tropical continental. Nós não vamos ter savanas no litoral, sempre no interior, nas zonas interioranas. Então, tropical continental, verões chuvosos, invernos secos, solos latólicos, latossolos ácidos. A drenagem é perene ou permanente, os rios não secam. Eu tenho uma vegetação complexa, uma vegetação predominantemente arbustiva. No Brasil chamamos de cerrado. Tudo isso é a primeira parte. Vamos agora, convido vocês, acompanhem. Vamos dar uma profundidade maior? Vamos lá. No Brasil, vejam que nós temos cerrado não só no centro-oeste, mas também algumas manchas aqui da região norte. E o cerrado brasileiro ocupa quase 25% da área total. É o segundo maior bioma do Brasil. Perde apenas para o bioma amazônico. Aqui nós temos uma imagem de satélite para que a gente entenda que é um macrobioma. Nós estamos falando de uma savana no Brasil expressiva, de grande importância. A savana brasileira ocupa cerca de 1.900.000 quilômetros quadrados, áreas correspondentes aos grandes chapadões do centro-oeste, recobertos com cerrados e também com matas galerias. Circula o termo matas galerias. Matas galerias corresponde a um tipo de mata ciliar. Aquelas matas ciliares que protegem os rios. Então, lá nas savanas, o cerrado brasileiro, nós chamamos de matas de galeria, um tipo de cerrado que é uma mata ciliar. As espécies do cerrado nós já aprendemos que são classificadas como tropófilas. Mudam, são plantas adaptadas a uma alternância seca no inverno, cheias chuvas no verão. Quando eu falo período seco, é um período onde o índice pluviométrico, de fato, diminui muito e a umidade relativa do ar fica bem baixa.
Então, as características gerais, nós já vimos, é um tropical com inverno seco, uma precipitação entre 800 a 1.600 milímetros no decorrer do ano e uma temperatura média elevada. Meados do ano, no hemisfério sul, aqui nós vamos ter não só temperaturas mais baixas, mas uma significativa diminuição das chuvas. E agora, essa é uma característica das savanas muito, muito importante. Aprenda. As savanas, ou cerrado brasileiro, como a gente queira falar, no caso do nosso país, mais parecem uma floresta de cabeça para baixo. Por que isso? Porque o sistema radicular, as raízes, são muito, muito profundas, muitas vezes chegando a 15 metros. E a parte aérea das árvores chega a 4, 5 metros. Então, as árvores possuem baixo porte. As árvores geralmente são muito esparsas. São árvores distantes umas das outras. As cascas são grossas. As árvores possuem cascas grossas. Apresentam também, olha quantos aspectos. Apresentam também galhos e troncos retorcidos. Casca grossa, troncos e galhos retorcidos. E um dado muito, muito importante. As folhas das savanas, das árvores savânicas, são folhas largas. São latifoliadas, porém são decíduas ou caducifólias. As folhas caem devido à pobreza dos solos, porque os solos são ácidos, são latossolos ácidos. Então, olha quantos aspectos vocês aprenderam. São árvores, o cerrado é composto, existe um extrato arbóreo, existe um extrato arbustivo e herbáceo. Só que as árvores são mais esparsas, são mais distantes. Os galhos e os troncos são retorcidos. São árvores que apresentam folhas, como foi mesmo que eu falei há pouco, as folhas são largas, latifoliadas, mas elas caem num período do ano, não é porque, digamos, olha, é uma condição de clima, não é condição climática, é uma condição edáfica dos solos serem pobres, os solos do cerrado sofrem um fenômeno chamado de laterização, que é uma concentração de sais minerais, uma crosta laterítica, uma canga ferruginosa. Verão, muitas chuvas, lixivia, retira os sais minerais. O inverno seco, as águas evaporam e ficará sobre o solo o que? Os sais minerais. Então, forma uma canga, uma crosta laterítica. Então, os solos são muito pobres. Então, já trabalhei. Lembrar que essa vegetação que nós estamos vendo aqui é uma vegetação complexa, é uma vegetação biodiversa. E é uma vegetação, olha lá, com árvores, olha que imagem incrível. Os troncos e os galhos bem retorcidos. E lembram que eu falei que o sistema radicular é bem profundo. E aí eu quero que você aprenda o seguinte: o cerrado, as savanas, constituem o bioma, quando você fala savanas, mais adaptado ao fogo, porque existe uma ceramização. Então, a casca é grossa, as raízes são profundas. Quando propaga-se incêndio, fogo, principalmente no inverno mais seco, a parte aérea toda é destruída, mas a parte subterrânea, as raízes, é preservada e logo depois rebrota. Olha a força dessas plantas, olha a resiliência. Após o fogo, surgem flores. E o cerrado, as savanas em forma de flores e frutos, mostrando a força
da natureza. Um outro dado muito importante que eu quero que você saiba é que no caso brasileiro, infelizmente, a nossa savana está sendo devastada pela expansão da fronteira agrícola e classificamos como um hotspot. Na África, as savanas africanas estão aguardando aqueles que vão desbravá-la, porque tem um grande potencial em produzir alimentos. É uma área que está lá disponível. Já existem grandes áreas, por exemplo, onde a China investiu em terras africanas para produzir alimentos exclusivamente para a China. Então, o grande potencial econômico é o potencial agrícola. Eu espero que vocês tenham aprendido sobre a importância das savanas para o mundo. Até a próxima aula.